Para muitas pessoas, a casa é o lugar onde elas se sentem seguras e protegidas. Um porto onde esquecem os problemas do mundo externo e encontram a segurança. É uma sensação parecida de quando a gente é criança e nos escondemos debaixo do edredom para fugir dos monstros. Sabemos que eles estão lá ainda, mas pelo menos eles não estão aqui dentro, certo? Agora, e se esse bicho-papão não está do lado de fora da sua casa, mas sim dentro dela, observando escondido seu paraíso secreto, esperando apenas o vazio para poder se instalar? Esse é o fenômeno frogging e como ele se popularizou no século 20 e 21 e ele pode estar acontecendo até mesmo agora dentro da sua casa. A palavra frogging vem diretamente da palavra em inglês frog, que significa sapo. Essa referência veio da analogia de que as pessoas que praticam frogging ficam pulando de casa em casa, né? Como se fosse um sapo. Eu não concordo com o termo, afinal o sapo sempre foi um cara legal. Ele sempre teve sua própria casa e não merece esse tipo de comparação, tá? A prática se consiste no seguinte: uma família se muda para uma casa, um frogger observa aquela movimentação e, já conhecendo a planta da casa ou só por observação, percebe um espaço vazio e se muda para lá também. Você já deve ter encontrado algo do tipo em filmes e séries por aí. A Espreita do Mal, American Horror Story, The Boy e, claro, Parasita. O filme nos joga um contexto completo de frogging, onde vemos tanto o lado das vítimas quanto o lado dos praticantes, mostrando pra gente que essa prática é uma relação de humano casa humano, mas sobre isso a gente fala mais tarde. Apesar do termo ser novo e criado apenas em 2014, a prática acompanha a humanidade desde que criamos o conceito de lar. Não temos como saber se algum neandertal praticava frogging dentro de alguma caverna, mas há registros de que desde a Idade Média são produzidos quartos secretos e salas escondidas, seja para guardar tesouros ou como salas de emergência para o caso de alguma invasão. Um dos primeiros froggings registrados foi o próprio pintor Michelangelo, lá no século XVI. Acontece que ele tinha um barraco pesado com a família Médici, uma família bem influente da época. E para fugir de sua cabeça sendo caçado, ele se enfiou em uma sala secreta debaixo da sacristia nova da Basílica de São Lourenço. Quando foram buscar por ele na sua residência e no seu ateliê, não encontraram. Ele passou muito tempo dentro dessa sala escondido, apenas desenhando e esperando o momento certo para ele sair. Mas foi apenas lá no final do século XX que o fenômeno explodiu em casas, principalmente nos Estados Unidos. Isso se deve principalmente pela maneira como eles constroem suas casas, permitindo que espaços como sótão e porão fiquem vazios por bastante tempo, e espaço vazio é frogger na área. Pra gente aqui no Brasil é difícil entender uma casa sendo construída sem alvenaria, o tijolo convencional, mas para o americano o mais comum são casas construídas em madeira e drywall, que são mais fáceis de manipular, de abrir buracos e de se esconder, podendo até produzir quartos secretos dentro daquela estrutura. Vou apresentar um caso aqui de exemplo para vocês. Em fevereiro desse ano, em Jiangsu, na China, um homem jovem decidiu comprar uma casa. Depois que ele se mudou e já estava morando ali por um tempo, ele estava fazendo uma faxina diária e esbarrou em uma porta escondida atrás da escada. Acontece que essa porta levava diretamente para um porão, que não foi informado da existência no ato da compra. Ele ligou para a proprietária antiga para consultar e entender o que era aquilo, e ela respondeu: "Eu te vendi a minha casa, mas eu nunca te disse que o porão estava incluso nela." É óbvio que ele entrou na justiça e acabou ganhando, e ela precisou abrir mão daquele espaço que desenvolveu ali embaixo. Acontece que o porão era um espaço que ela utilizava como uma sala de descanso, mesmo depois de já vender a casa. Boa parte desses casos acontecem relacionados com o antigo proprietário, que por necessidades financeiras acaba vendo nesse tipo de compartilhamento de imóvel a única solução para continuar resistindo. Mas não só de espaços residenciais o frogging vive, podendo acontecer também em ambientes comerciais. Um caso importante para a gente analisar aconteceu lá em 2003. Michael Townsend estava passeando pelo shopping quando ele viu uma possibilidade de fazer algo ali. Em entrevista ele disse que as propagandas de Natal da época, que falavam sobre a experiência de viver dentro de um shopping, deram a ele uma ideia muito inteligente. Junto de outros 7 artistas, ele construiu um apartamento inteiro de 70 metros quadrados dentro do shopping. Na defesa, ele comentou que aquilo ali fazia apenas parte de um estudo social sobre como era viver dentro de um shopping. Mas acontece que ele passou 3 semanas vivendo ali, utilizando da energia elétrica e da água. Ele criou um espaço de jogos com videogame e até mesmo uma bancada de cozinha para que pudesse fazer as refeições junto de seus amigos. Ele pagou uma multa ali e foi liberado. Vale lembrar que o frogging também pode acontecer em alguns casos com pessoas famosas, já que seus espaços pessoais são sempre procurados por fãs obcecados. Em 2021, Pamela Anderson havia acabado de se mudar para Malibu. Ela estava em uma noite sozinha com seus filhos quando percebeu um rosto desconhecido observando ela diretamente da casa de hóspedes. Ela não estava recebendo visitas na época, então era para aquilo ali
ali está vazio. O rosto era de uma mulher sem teto que, além de estar usufruindo do espaço, também estava vestindo o seu maiô vermelho tão característico da atriz. E como se a cena não pudesse ficar pior, ela segurava um cartaz que dizia: "Eu não sou lésbica, mas quero te tocar". O maiô que ela estava utilizando estava no quarto da Pamela, então isso significava que ela havia conseguido entrar sem ser notada e sair. Isso é super importante porque a técnica do Frogger exige que você consiga transitar entre os espaços da casa sem que o dono dela perceba. Se o sonho da sua vida é ser um Frogger, eu vou te trazer um tutorial rápido de como fazer isso. E Polícia Federal, eu não tenho nada a ver com isso. 1. Escolha casas grandes. Residências com quartos extras, porão, sótão, casas de hóspedes e reservas técnicas são o seu prato principal. Nada de fazer frogging com pobre, tá ouvindo? 2. Facilite sua entrada. Caso você não consiga ser o antigo proprietário da casa, você precisa de alguma maneira antecipadamente entrar no imóvel. Então, antes de se mudar para a casa de um dono, você tem que entender a planta e observar os espaços vazios dela. Fingir ser um técnico, um analista ou um entregador são técnicas comuns. 3. Sobreviva o máximo. Sua alimentação será o que o dono da casa comprar. Sua hora de dormir é quando ele não estiver dormindo. O uso do banheiro também deve ser feito somente quando ele não estiver presente na casa. Não deixe restos de comida, não faça barulho, finja que você não existe naquele espaço. A maioria dos casos são descobertos por objetos fora de lugar que seus donos percebem. 4. Não seja pego. Câmeras de segurança, animais de estimação e visitas estarão lá para atrapalhar a sua estadia. Cuidado também com a fuga da rotina dos proprietários. E 5. Não pratique frogging. Além da invasão de domicílio ser crime em todas as culturas existentes, você ainda pode ser incriminado por violação de domicílio e assédio, correndo o risco, claro, de violência física e também morte. Tenta colar na favela e dizer pro cria que você tá praticando frogging pra você ver o que acontece. E como que você pode se proteger disso? Ser brasileiro é o primeiro grande passo. Como disse antes, a gente quase não precisa se preocupar. Mas é importante mostrar que já tivemos um caso de frogging aqui no Brasil. O caso rolou lá em 2024 em Curitiba. Um casal havia alugado um imóvel e descobriu que existia uma porta nele, e essa porta ela não abria. Acontece que a proprietária do imóvel estava morando naquele quarto, utilizando da energia elétrica deles e comendo da comida. Meu marido estava trabalhando, 11h30 da manhã. Eu recebi um áudio do meu marido, e sabe o que Vocês sabem o que dizia nesse áudio? Que ele estava no escritório trabalhando e ele ouviu gente andando dentro do quarto fechado. Quando eles não estavam presentes, ela saía para vigiar de perto as mudanças no imóvel. E claro, tudo isso sem a permissão deles. Mas mesmo que não seja comum no nosso país, fica outro alerta. Quando estiver em um hotel ou Airbnb, tome cuidado para câmeras escondidas. Cada vez mais na internet tem surgido relatos de câmeras ocultas dentro desses imóveis. Assim como também o uso de vidro falso dentro dos banheiros para que se consiga observar esses inquilinos. Mas esse é um assunto para outro dia. Considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tamo junto e fé!